Alimenta a minha alma nessa hora e me coloca segundo a sua justiça, para que eu faça juízo. Então nessa hora que meu corpo não seja mais o meu entendimento, mas que seja, Deus, a tua palavra reinando no meu coração. Pois a palavra do Senhor é eficaz, é como a espada que penetra no homem, faz a separação de ossos e medulas, e que leva o homem à vida e também a Deus na salvação. Assim te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Só um minutinho até Deus me revelar a palavra. Igreja, olha para cá. Para quem não sabe, já estou descendo lá nos meus olhos. Porque hoje nós vamos falar de algo muito sério. Aí toda a igreja na terra hoje está acostumada a dizer o pregador em suas palavras: quem quer ir para o céu? Então a igreja está pula de alegria e com suas mãos ataviadas para o céu e diz: eu vou para o céu. Um céu que automaticamente se torna distante da terra. Porque aqueles que fazem a vontade desse mundo não podem herdar aquele lugar. O céu que não é fácil herdar, o céu que o combatente do seu corpo, as vontades desenfreadas da sua carne, impede de chegar naquele lugar. Um céu que para aqueles que andam desolações, em soberba e consciência de seus olhos, e soberba da vida, não podem entrar nesse lugar. Porque é uma separação. A separação é imediata. Segundo João escreve: aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. A condenação é algo que a igreja não é mais ouvida. Os pastores não pregam mais sobre o inferno e nem a condenação. E é por isso que muitos estão na casa de Deus de qualquer forma, porque acreditam que tomando ceia, cantando 2 hinos na igreja, irão para o céu. E esse céu, ele não é fácil. A Bíblia menciona, que o próprio Jesus menciona, dizendo que o caminho é estreito e que poucos vão passar por ele, mas lá espaçosos, eu tomo a perdição, e muitos entrarão por ele. Um caminho difícil, um caminho que chega a ser até tenebroso. Por quê? Porque quando você vai entrar no caminho, tem alguém impedindo de você entrar. Jesus mencionava aos seus discípulos e a todo o povo da Judeia, dizendo: ei, eis que eu sou a porta, mas esses fariseus ficam na frente da porta, não entrem, não deixam ninguém entrar. Ao ponto que nós entendemos que o céu não é para qualquer um, mas existe algo na Bíblia que é para quase todos, que é a condenação. A Bíblia menciona que o mundo já estava condenado. A condenação veio para todos os homens. Os homens iam pagar pelo aquilo que cometiam. E era necessário, segundo Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, anunciar a Deus o juízo universal, para julgar os pequenos e os grandes, a tudo que cometeu diante do teu corpo, a tudo que olhou, começou, desceu o coração. Era necessário uma punição. É uma punição terrível, uma punição severa e uma punição de muita retidão. Uma punição que não daria nenhuma mentira para punir alguém. Não ia ser comprada a punição, porque Deus não se compra. Uma punição correta, digna de aceitação para todos que foram condenados. Então, o próprio Deus coloca em livro de Apocalipse dizendo que agora existem livros. Se aqui tem 100 pessoas, tem 100 livros abertos nessa noite, escrevendo o que você está fazendo, aonde você está, com que camisa, que cor que você se encontra, aonde você vai, aonde você vem, o que você está pensando dentro de um culto como esse. É livros. Segundo a Bíblia Sagrada, abriu-se os livros. Existe o livro das obras e existe o livro da vida. E é isso que nós vamos entender. Por que Deus colocou cada um com o seu livro? Porque Deus, em Ezequiel capítulo 18, versículo 23, está escrito em sua palavra, o profeta dizendo que o filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho, mas se o ímpio se converter de todos os seus maus caminhos, de todos os braços e iniquidade que cometeu, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Pela tua justiça ele viverá. Então, o que falta para
humanidade é conhecer o lado obscuro diante dos homens de Deus. Embora Deus seja luz, Ele nunca foi escuridão, mas para o homem, Deus tem um lado obscuro. E qual é esse? O lado de Jesus bonzinho, todos conhecem. Vem aqui, dá glória a Deus, eu te amo, Jesus, eu perdoo meus pecados, Ele me ama. É isso que nós cantamos, enfatizamos o nosso ser, dizendo: Deus, eu te amo, e tu me ama também. Mas o mesmo Jesus que disse: vinde a mim, é o mesmo que vai dizer: afastai-vos de mim. O Jesus que ninguém prega, o Jesus que ninguém conhece. E por que não conhece? Porque ninguém fala a verdade. De que Jesus é esse? Que Ele abençoa com a mão, mas com a outra pune também. E por que estamos vivendo esses dias, esse século? Porque ninguém mais tem temor de subir a casa de Deus em pecado. É porque não conhece esse Jesus. O Jesus que veio para a salvação, mas agora que vai vir para assassinar. O Jesus que vai vir agora para cortar a cabeça e lançar no fogo. Esse Jesus as pessoas oprimem, não conhecem, mas devem conhecer. Porque para você conhecer uma pessoa, entender seus dois lados, o bom e o mal, as suas fraquezas, as suas dias de gratidão e de fortuna. Então temos que entender o certo e o errado, o equilíbrio da vida, é o mal e o bem, o direito e o esquerdo, subir e descer. E por que não conhecemos o outro lado de Jesus? Porque negamos aquele poder de justiça. Porque falamos que Jesus é bonzinho e que me perdoa. E por que não falamos que Jesus vai arrancar minha cabeça e mandar eu no fogo? Porque erramos, porque fingimos que está tudo bem e não conhecemos esse lado. Vocês conhecem a Deus? Um Deus mentiroso que pregaram para você, que só ama, que só perdoa, que só abraça, que só chora com você. Mas o Jesus que manda por fogo, vocês precisam conhecer, porque Ele existe. Segundo a Bíblia Sagrada, a sua vida dura só apenas um momento, mas o seu momento é terrível. Segundo Tiago diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele separará. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E esse Deus? Por que ninguém prega esse Deus violento? Que chegou e disse para Cã: sai da tenda e não conta os filhos da cabeça dos filhos, jogou fogo na família. Em Números 14, 16, que ele rasgou o chão e mandou pessoas vivas para o inferno. Por que não falar com o Espírito Santo, é só ser seu amigo? Por que falar com o Espírito Santo te consola e te faz chorar? Por que não falar com o Espírito Santo matou a Ananias e Safira? Que Deus é esse que vocês conhecem ao lado? Que Jesus é esse, bonzinho, que você chega aqui, Ele me ama. Mas os seus pecados, Ele vai condenar vocês. Do momento que Ele ama do lado, Ele pune também para o outro. Pois está escrito que teu trono é a base de justiça e poder. Segundo o profeta e também os salmos de Davi, está falando que a justiça e a paz se beijam. O que significa isso? Paz e justiça se beijando. É um Deus que tem paz, mas também tem justiça. O Jesus que disse: vinde a mim, porque eu sou manso de coração. Mas também o Jesus que pegou um chicote e acabou no tempo. Por que não pensar nesse Jesus que dá o chicote e só pensar naquele que chama com amor? É isso que a humanidade está vivendo. Homens ladrões de tempo, pastores vagabundos que pegam altares, que diz que Jesus está bom, que Ele te quer com oferta que tem no bolso. Mas não prega o Jesus que Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. O Jesus mentiroso que vocês escutaram até nos dias de hoje, que só quer teu dinheiro, a tua oferta, o teu dízimo, o teu voto. Ele quer que você se arrependa. Eis que a porta e bato. Se alguém abrir, eu e meu Pai entraremos dentro dele e faremos nele morada. E eu serei com ele, e ele vai ser comigo, se assim quiser. Por que parar para pensar sobre o lado bom? E é por isso que milhões e milhões de pessoas estão indo para o inferno, com Bíblia nas mãos, porque é só olhou o lado bonzinho de Jesus. Mas Jesus é santo juiz. Ele mesmo começa a dizer na sua palavra, dizendo sobre que um dia dirá ele que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim. Quem disse isso?
Jesus. A justiça de Deus não é para brincar, ela é tremenda. Segundo o profeta disse: ai daqueles naquele grande dia. Esse ai é dolorido, é o ai de dor, é o ai de desamparo. Mas Senhor, eu expulsei temor em seu nome, eu curei os enfermos, eu fiz milagres. Afasta de mim, eu não te conheço. E por que não conheço? Porque vocês praticam iniquidade. Por que Jesus não te conhece? Você acha que conhece ele porque o pregador prega sobre ele, que ele ressuscitou entre os mortos. Mas será que ele te conhece? Se Jesus está olhando nessa casa hoje, será que ele te conhece? Você tem certeza disso? Você tem certeza que ele te ama? Se ele disse na sua palavra de João: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque são criaturas rebeldes, cegos, inúteis, que vão parar na escuridão das trevas exteriores. Será que Jesus te conhece? Eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Então, essa amizade divina, ela está muito além do que nós pensamos e imaginamos. Porque não pregaram isso para nós? E nós estamos todos desatentos de uma grande e terrível ira, de um Deus todo zangado e poderoso. Só pregaram para vocês um Deus que só quer sua oferta, um Deus que não quer que você se conserte. Esse lado eles não falam, porque se mandar um adúltero agora se arrepender, ele vai ter que parar de dar dízimo na igreja. O adúltero dá 10 mil de dízimo, deixa no adultério, o dízimo dele é menor. Se ele foi embora, essas palavras é duras, vamos com dinheiro. Mas Jesus não veio para trazer paz da família. É tão grave a palavra, é tão forte a palavra, que ele diz: eu não vim apresentar a família, nem unir a família, eu vim com uma espada para separar filho de pai, pai de filho, filho de mãe. A verdade dói na alma. Por isso que você está calado aí, porque a espada de Deus está sobre a sua cabeça. Parem de mentirem no altar do meu Pai. Parem de negar a tua justiça e o teu espírito de vingança. Por que nego o espírito de vingança de Deus? Por interesses próprios. Porque chegaria um dia que os homens iam ser amantes de si mesmos, incrédulos, mentirosos, malfeitores, filhos desobedientes de pai e mãe, nestes e fiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Para esses tais vem o juízo de Deus. Porque os adúlteros, os afeminados, os beberrões, os que mentem, os feiticeiros, os prostitutos não herdarão o reino de Deus. E quem te disse isso? O próprio Deus. Desde o tempo de João Batista ele disse: quem nos ensinou a vocês a fugir da ira futura? Essa é a pregação de Jesus também, onde ele disse: raça de víboras. Quem nos ensinou a fugir disso? Pastores vagabundos, ladrões do templo, que não amam as almas e que não querem que elas se arrependam. Ninguém pode nos ensinar a fugir dela. Nós estamos de encontro com o juízo final. E quem pagou vai ter que morrer. Quem matou vai pagar. Quem bebeu, quem caçação, quem prostituiu vai pagar. E ele está falando de um fogo. E por que Jesus compara os ímpios lançados no fogo? Porque se você não sabe, é uma seara.
é uma vinha. Jesus compara o seu reino com dois tipos de campo: a semeadura do trigo e a vinha. A vinha é onde produz o vinho, que sai caixa de uva. E a seara do trigo é onde pode entrar no meio do trigo o joio. O joio que ele disse que deixaria crescer, que iria cortar com a foice, porque a Bíblia diz que ele está com a pá na mão para limpar na tua era tudo que causa escândalo. Então ele vai arrancar. Ele está chegando um dia dos ímpios se separar do justo. Ele está chegando um dia da luz separar das trevas. Ele está chegando um dia da justiça e a justiça se separarem. E está chegando esse dia. E está pressa. A Bíblia diz, o profeta dizendo: nesse dia virá como um fogo. Um fogo virá como uma grande tocha de fogo contra as nações. E está chegando esse dia que Jesus descerá do céu com poder e grande glória. Vocês precisam se preparar, porque ninguém suportará a vida do Senhor. Não é um homem armado de fuzil com a barra que é comando vermelho vai cair de joelhos e confessar que era o Senhor. Jesus está dizendo uma palavra muito dura. Mateus 58, versículo 12, ele fala: ei, os filhos das trevas serão lançados no inferno. Então a vinha, segundo Apocalipse, está dizendo que será como um lagar, um grande lagar de Deus, aonde ele querá usar os cachos de uva, pisarão em cima dos ímpios, e o sangue dos ímpios no grande dia do tanque da ira de Deus. Deus vai massacrar os homens. Deus vai jogar os homens e puni-los com muita ira. E não tem ninguém que faça Jesus sorrir. Não tem ninguém que pode fazer Jeová sorrir nesse dia. Pois esse dia será tenso para os ímpios. Pois desde Salmos ele escrevia: serão lançados no inferno todos os ímpios e todas as nações que esquecem de Deus. O inferno, meus irmãos, ele já existe. Se você morrer em pecado, os demônios vêm buscar a tua alma. Lucas capítulo 12, versículo 19: tenho depósito para muitos bens, tirei a minha alma, come, bebe, regala-te, louco, e quando eles te pedirem a tua alma, quem te levará? E para onde irá a tua alma? Mas vivemos as coisas terrenas, e isso nos apraz. Então, Jesus está falando do inferno, que vai precisar a colheita acontecer. O mundo já passou 80 bilhões de pessoas em toda a sua história de sua existência, segundo os cientistas. Mas você é apenas uma geração que vai morrer. E quem vai herdar essa criança de 5 anos que está do teu lado? É eles que vão entrar no nosso lugar. Como você entrou no lugar do teu avô, do teu pai. E eles se foram. E nós vamos ser apenas uma geração que foi enganada de novo pelo diabo e seus demônios, dando bebida, cigarro, prostituição, mentira, adultério, fornicação. Seremos mais uma descendência enganada. Uma descendência, mais uma geração que o destino é sepultura. Mais uma geração que um dia você não entende, que um dia esses narizes que você está cheirando vai algodão dentro deles, e eles vão levar o teu corpo na marcha fúnebre. Foi enganado pelo mundo e os seus demônios. E na cadeia ele vai dizer:
consigo chamar atenção. Foi meu. Fumou, bebeu, prostituiu, foi para o funk, vai morrer um dia. E diz a Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo e afirmando: se Deus não poupou nem os anjos, quanto mais a nós, e jogou nas trevas, assim será os ímpios lançados no fogo que arde. Você vai gritar para sempre, você vai chorar para sempre, nunca mais vocês vão sair de lá. Não é 10 mil anos, 10 milhões de anos, são a eternidade queimando no lago de fogo. Por isso que ele começou a dizer, e Jesus chorando por Jerusalém, que matava os seus profetas, dizia: Jerusalém, Jerusalém, por que tu mataste os profetas? Quantas vezes eu quis apanhar vocês com uma galinha gorda dos seus pintinhos e te proteger. Então esse dia aqui não vai ter massagem para homem, para governador, para político, para presidente, para famoso, para eles, os grandes e os pequenos. Então olha o seu pecado, olha como que a sua carne te domina, e a tua carne está te levando para o inferno. Por quê? Porque você não quer conhecer o Espírito para bater contra a carne. A tua carne está te desequilibrando emocionalmente, espiritualmente. Você não consegue passar um dia sem se masturbar no chuveiro. A carnalidade te mata. Você está preso no pecado, meu irmão. E isso está te levando para o Hades. Porque você não bateu contra, não guerreou, deixou o diabo te bater, mas não foi bater contra ele. Não foi se revestir das armaduras de Deus. Não foi pedir socorro a Jesus, que eu sou general, para você ser um soldado, para condenar essas condenações, para bater contra o pecado e a morte. Essa fornalha de fogo, ela nunca para. O verme nunca morre. Eu sou o modelo Gisele Bündchen. Morreu no pecado, vai queimar a sua beleza. Esse mundo é ilusão. E aí daquele que não se converter antes de Deus tirar a espada da manhã, segunda vez sagrada, virá maldição sobre eles. E será um dia de repentina destruição. Assim como diz Noé, eles comiam, bebiam, casados na casa dele. O Noé é o pregoeiro da justiça, que pregou para que o povo se arrependesse e entrasse na arca. Assim serão os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até que Noé entrou na arca. O sexo passa, o prazer do sexo, da bebida, do cigarro, tudo vai passar. E esses prazeres estão te levando para o fogo eterno. E se você não aceitar Jesus e mudar de vida, e renunciar ao teu pecado, Jesus não tem como te amar. Porque esse negócio que está acontecendo, o Espírito Santo está falando comigo, está errado. Ensinaram vocês a aceitarem Jesus aqui na frente como seu Salvador e embora, está errado. A Bíblia diz, quando o Espírito Santo toma Pedro, ele diz: arrependei-vos primeiro, e depois sejam batizados, para receber o dom do Espírito. E Jesus também disse: quer vir a mim, quer me aceitar, então negue a si mesmo. Então, ou seja, o Evangelho de hoje está mentindo para nós. Primeiro tem que se arrepender dos seus maus caminhos, para depois se conhecer Jesus. Está errado. Primeiro é negar o cigarro, a bebida, depois seguir Jesus. Não é seguir Jesus bebendo, não é seguir Jesus fumando, não é seguir Jesus prostituindo. Há uma renúncia. Há uma renúncia na vida do homem. Deve massacrar e exterminar aquele homem. Pois Paulo escreveu dizendo: quando ele morreu, fomos sepultados com ele na sua morte. Mas depois do terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos.
mortos, e nós ressuscitamos junto com Ele. Palavra dura é essa de ouvir, mas necessário uma regeneração fraca, de duro coração. Quem nos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem nos ensinou a fugir da espada de justiça? O teu braço de carne não poderá parar o Senhor. Tu serás terminado para sempre numa fornalha de fogo ardente. Vocês vão queimar para sempre, nunca vão morrer, pois lá é a segunda morte. E tem pessoas queimando agora no inferno, e os demônios estão batendo aqui, tentando eles, porque a Bíblia diz que ao inferno dará os seus mortos para o lago de fogo. E o que é o inferno? Inferno é aquilo que você pode ver hoje. Se eu comete um crime, você não vai para a penitenciária, você vai para o CDP, Centro de Detenção Provisória. Depois que você é julgado pelo juiz, você vai para a penitenciária. Assim é o inferno, é prisões. Então você vai para o Centro de Detenção Provisória, já começa a queimar ali, porque você não creu no Filho de Deus. Você não vai dormir. É mentira. Eles fazem isso, os demônios pregam isso para vocês continuar pecando. Eu vou dormir mesmo, vou estrupar 3 crianças e vou dormir. Quando a sociedade me pegar e me torturar, não. Hoje mesmo eles te pedirão a sua alma. Você não está percebendo que você está ficando velho? Está passando, as crianças estão chamando você de Senhor e Senhora. Você está ficando velho. E a sua carne está caindo. Você não é mais aquele menino que corre 100 metros, dando risada. Tudo está passando. E a terra, fechando os olhos para a verdade, nós iremos morrer. E para onde irá a nossa alma? O que adianta montar uma igreja como essa e enriquecer do bolso dos fiéis? Ou falar que eu sou o melhor pastor do Brasil e ganhar um mérito aqui, o Bolsonaro subir por cima e dizer: olha, o senhor noticiário, pastor Júlio César recebe Bolsonaro. O que adianta ser feliz diante dos homens e ser punido diante dos olhos de Deus? A Bíblia diz que a glória do homem dura por um momento. E ele é como uma erva do campo, que vai, desvanece e murcha. E é o que vai acontecer com a sua vida, com a minha e com todos que estão aqui. Nós estamos murchando já. Você está morrendo. Vai enfrentar a morte. Acabou teu filho, acabou tua família. E para onde irá a sua alma? Não se preocupou com ela. Queria uísque, queria mulherada, bagunça, mentiras, roubando, injustiça. E não queriam guardar o coração na verdade, no conhecimento da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus, deixando doutrinas alimentares da mentira e praticando injustiça, sujeitado à injustiça ao ponto de comissões do inferno prenderem as vossas almas para uma condenação muito justa e eficaz perante o Senhor dos Exércitos. Estamos em perigo. E ele o alerta constante. Todo momento o diabo pede escola. E todo momento a morte nos cerca. Ai, não sabemos. Ah, se não fosse o Senhor, a sua misericórdia, nós estaríamos despedaçados nessa hora. Jesus, ele veio com uma ponte que deixaria no meio da separação entre a criatura e o Criador. Porque a separação não existia. Mas o homem pecou e não existia uma separação. E na separação, Jesus desceu. E porque na separação tinha uma escuridão que não fazia com que esse chegasse aquele e aquele chegasse esse. Mas no meio da escuridão raiou a luz entre os dois, e eles possam conhecer através de Jesus Cristo o intermediador dos homens, aquele que ressuscitou dos mortos. Então agora uma ponte entre o homem e Deus, a ponte da justiça, a ponte impecável, que anda o reto, justo, leva todo pecador arrependido ao Deus soberano. Segundo o apóstolo Paulo disse, o único nome a ser dado é Ele,
pecador, do homem arrependido até o Deus Todo-Poderoso. Uma separação que existia, mas Deus, por nos amar de uma tal maneira, enviou teu Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna no céu de glória. A vida é esperança e o caminho em meio às trevas, a verdade em meio à mentira, ao ponto de João olhar e dizer: eis que nós andamos com a vida, tocamos nela e vimos a sua glória. Glória a Jesus. Mas a luz é o mundo, e vocês amaram mais as trevas do que a luz, e por isso que vão ser condenados, porque não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não vou ser crente porque eu tenho que largar a cerveja, o cigarro e a prostituição, e por isso vocês não vêm para cá. Essa separação que te mata vai te condenar. Juízo de Deus está sobre a terra, e cada um vai pagar pelo que fez enquanto viveu. Pode chorar, pode gritar, não tem misericórdia, pois a misericórdia é agora. Quando morrer não há obras da sepultura, então não tem como você provar para Deus que você o ama. Como alguém no inferno, se você perguntar no inferno hoje, quem quer Jesus, o inferno fica vazio. Na hora que perdeu a esperança, será tarde demais. Será como aquele filho que nunca ligou para a mãe, mas quando ela morre, dá saudade. Por que eu não beijei mais minha mãe? Assim será o dia que vocês estiverem queimando no fogo. Vocês vão lembrar de cada culto, cada palavra ministrada, a cada hora que era para consertar, que Deus te deu a oportunidade de você se salvar e você não quis. Por isso que a Bíblia diz que Deus, a Bíblia diz, serão punidos antes e banidos da face do Senhor. Mas o teu coração é duro, você não quer Jesus. O demônio coloca na tua cabeça e fala: eu acho que isso não é pecado. Eu acho, entra dentro do teu coração, e quem tira isso? Ninguém. Porque aí você cria leis para você mesmo. Se a Bíblia está falando que não pode, você fala: mas eu acho que pode, não tem nada a ver. Deus só quer meu coração. Esse evangelho demoníaco que estão pregando por aí, Deus só quer o meu coração. Sendo que Paulo disse que todo o corpo, alma e espírito seja plenamente santo, irrepreensível até a volta do Senhor. Igreja, Jesus começou a falar da punição e ele começa a sentir um pouco mais. Então ele solta algumas mensagens que parecia que ele ajoelhava para os discípulos e falava: não peca não. Então ele sabia a dor que ia ser no inferno, porque ele conhecia o inferno. Então ele disse: se o teu braço pecar, arranca teu braço. É melhor entrar no céu todo deformado do que com o corpo inteiro para o inferno. Por que nós não pregamos esse Jesus? E por que pregamos esse Jesus todo mundo se cala? Dá temor, não é? Dá medo. É por isso que vocês estão tudo alegrinho nos cultos, porque vocês pararam de temer a Deus. Pessoas pegam o microfone e dizem que Deus é santo, mas acabou de fazer um sexo oral com o marido. É verdade. E vem para o culto. A podridão do pecado e da morte entrou dentro dos templos e está levando multidões para o fogo eterno. E vocês têm que entender que Deus não chamou nós para a imundície, mas sim para a santificação. Por isso que os ricos estão morrendo.
missionárias fofoqueiras, irmã de ciclo de oração que não tem oração. Nome é o que nós mais temos aqui dentro. Difícil ter ações daquilo que é e naquilo que representa, sim. É porque o pecado te engana. Se uma pessoa tivesse temor a Deus, quando alguém chamasse ela de missionária, ela falar: misericórdia, eu te repreendo, eu não sou digno de ser missionária, porque eu não faço missões. Mas hoje, a irmã dorme até meio-dia, missionária. Oi, glória! Fala, Jesus! Agora você não fala para Jesus falar, né? Manda ele falar. Por que não cantamos esse hino? Fala, Deus. Ele está falando? Ou não é Jesus falando? Ele disse que ele era a palavra. E vocês estão escutando a palavra. Sem uma vírgula a mais em minha vida. Brasil, país promíscuo, país terrível, aonde quando se levanta pastor, todo mundo é pastor. O menininho sai, pega aqui um ônibus, vai até Betim, faz um curso de teologia, vem com diploma, com um anel dourado, nem sei o que serve aquela porcaria, e nem manda aqui e diz que é o santo da igreja. Mas quando você vai ver a vida dele, ele está lá no Facebook mordendo a língua. Mundanos que entraram na casa de Deus. Vamos ganhar um pouquinho de dinheiro com a igreja e com Deus? Vamos, irmão. Abre uma conta no Facebook. Vamos entrar ao vivo e trazer revelações. E manda uma conta, eles vão doar. Porque vai pegar pessoas, senhoras de idade, depressivas, pessoas que estão fracas psicologicamente, e esse demoniado de gravata irão comer na lã deles. Demônios! Pego na justiça, demônios! E a senhora vai até a lotérica, tremendo, quem sabe? Glória a Deus. Deus aqui honrar. Uma revelação carnal, mentirosa. Bando de ladrões, bando de justos, que machucam a verdade e que não pagaram preço algum para estar com ela. Alma sendo enganada a cada instante. Falsos cristos, falsos mestres, falsos doutores. Uma igreja podre, mentirosa, que não conhece esse Jesus verdadeiro. Estamos indo para o inferno, porque mentiram para nós. Uma igreja mentirosa, incapaz de fé, que não conhece a Deus. E amou justiça, que negaram a verdade e mentira e amaram mais a criatura do que o Criador. E como prova isso? Vai no Mineirão em dia do Cruzeiro, amante de homens, aves, quadrúpedes, répteis. Primeiro, no livro de Romanos 1:32, murmuradores, presunçosos, mundo terrível, pecaminoso, cheira mal as narinas de Jeová. O que se encontra nos dias de hoje é os irmãos meias verdades. Aquele que vê que o pastor está mentindo e continua congregando na igreja dele e diz ser profeta. O profeta perde congregação, perde cabeça, perde família, perde amigos, perde tudo, mas não perde contato com Deus.
porque não tem verdade. Mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para anunciar para o povo que Deus está, vamos tocar um pandeiro e as mulheres vão rodar. E começam a rodar. E esse espírito mentiroso atraindo pessoas a uma festa de ficar rodando dentro da igreja e entregando mentiras, profecias mentirosas. Pois o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. E tudo é bola de fogo, canela de fogo, olho de fogo, coluna de fogo. Mas se esquece que também vão para o fogo. Então é um jeito de trazer que essa igreja é cheia de unção. E vamos então, se não tem uma unção verdadeira, vou colocar um nome em mim: Júlio Sapato de Fogo, Maria do Lenço, do Véu de Fogo. Então vamos mentir para eles. Ou então vamos jogar no Facebook ou no WhatsApp aquela planilha: vigilhão, abala tudo. Você vai na vigília e não vê ninguém arrependido e chorando de arrependimento. É um bando de gente podre, mentirosa, que cheira mal as ideias de Deus. É um tal de revelação, profecia. Ou aqueles que sobem no monte para fazer live no YouTube, sendo que o monte é um lugar para se separar. Hipocrisias, mentiras, enganos, fábulas. Apóstolo Paulo disse que nesses dias o povo ia adorar as fábulas. Então, pastor, eu prefiro, entre pastor Júlio César e Cláudio Duarte, eu prefiro pastor Cláudio Duarte, porque ele vai me fazer rir no meio do culto. O pastor Júlio César prega mais justiça e arrependimento, ao ponto da sua igreja chamar santidade e arrependimento. Então eu prefiro com o Cláudio Duarte. Então se cumpre o que está escrito em Timóteo 4, que expressamente diz nos últimos dias: o Espírito diz às igrejas que levantariam mestres segundo as suas próprias pecados e as suas próprias concupiscências. Então eu quero um pastor que apoie o segundo casamento. Eu vou naquela igreja porque o pastor lá, ele acha que não é pecado, mas eu não vou naquela porque eu não posso nem ceiar, porque o pastor falou que é pecado, e eu tenho que largar do meu marido para ceiar. Então eu quero levantar esse aqui. E assim como os dias atuais aconteceram no passado, deixaram as pedras da lei para adorar um bezerro de ouro. E é isso que está acontecendo. E é por isso que Deus permitiu que quebrasse, porque o povo não merecia. Adoraram aquilo que faz eles sorrirem, cantar, beber, prostituir, e esqueceram da lei santa, que diz: enquanto eles estavam prostituindo embaixo da estátua do bezerro de ouro, a Bíblia diz, eles estavam em orgias embaixo da estátua, bebendo, cantando, fazendo churrasco. Enquanto eles estavam um trocando de esposa, você fica com a minha, eu fico com a sua. Moisés descia catado, escrito: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não adulterarás, não mentirás, não cometer falso testemunho. Estamos indo para o inferno porque fomos enganados mesmo. Realmente a Bíblia se cumpre. Falsos mestres, falsos doutores. E eu quero dizer para todos vocês aqui: se um dia vocês ficarem sabendo que eu fui assassinado, é porque tinha que levantar alguém para falar. Como Estevão foi levantado no meio da sinagoga. Vocês que negam a eficácia do Espírito Santo, mas quando eu estiver morrendo, eu não vou chamar nem pela Ana Júlia, nem pelo Abel, nem pela minha esposa. A primeira coisa que eu vou fazer é dizer a vocês: eis que eu vejo o céu aberto. Glória a Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
Senhor. Vou morrer mesmo, porque eu aproveito o meu corpo como sacrifício vivo, santo, irrepreensível até a volta do Senhor. Estamos longe de Deus. Estamos longe do Pai. É por isso que você está sofrendo. Porque os seus pecados te condenam. E todo dia vem um mensageiro de Satanás te crucificar, te dá tapa no rosto. Por isso você está com essa dor no peito. O remédio não é só orar para você, não. É você dar graça a Deus de pecado que você está vivendo. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Olhe para nós mesmos. Quem somos? Nada. Passamos de tempo. Não conseguimos nada. Somos inúteis, fracos, cansados, não temos força para nada. E quando achamos que dogueamos o carro, se não for misericórdia de Deus, que te dá força nos braços para virar o volante, você não conseguiria andar em retidão com o carro. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Se você come, não foi pela força do teu braço, foi porque o Espírito Santo teve misericórdia da sua alma e do teu respirar. Tudo é Deus. Tudo começa por Ele, termina por Ele. Pois Ele mesmo disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o final. Não deixamos essas palavras surgir no nosso coração. Jesus não quer te mandar para o inferno. Ei, meus irmãos, o concurso de BH vai passar. Isso aqui vai ser destruído. Espera um pouquinho, dá um descanso para a tua alma e vai buscar as coisas do alto. Descansa, sai um pouquinho daqui embaixo. Deixa com fome, deixa a conta atrasada, vai em oração. Ei, para um pouquinho de mexer no WhatsApp, para um pouquinho de falar com as suas amigas, para um pouco, olha para você, para onde a tua alma está indo. Porque os seus amigos vão para te salvar. A tua esposa que foi embora, deixa ela embora. Busca primeiro o céu, quem sabe Deus, depois você buscar, Ele te traz ela de volta. Olha para a tua alma. A tua alma está indo para o inferno. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Você sabe o que é o lago de fogo? Teu dinheiro não vai poder fazer nada. Se você morrer, o teu filho fica com a tua herança. Tu não leva nada, nem emprego, nem tantos anos de emprego. Vai ficar tudo aí. Está se acabando esse tempo. Cada minuto que passa no relógio, a cada hora, estamos enfrentando a morte. Eu disse para Deus, eu disse: Senhor, mesmo com pouca força eu não vou negar. Eu saí de Porto Alegre, eu vim para cá, não dormi até agora. Você manda testemunho. Desde ontem sem dormir, eu disse: eu tenho que ir para o culto. Porque eu sei que tem pessoas para se arrependerem lá. Vocês não precisam vir aqui na frente. Se arrependam enquanto é tempo. Escuta que Jesus está te chamando e te falando para você: pare de pecar. Eu não quero te condenar. Deus é testemunha desse fato, meus irmãos, e é justo. Vou encerrar a mensagem. Quantas pessoas você tem em casa? 1000. São 1000 pessoas que tem em casa.
Vocês garantem que uma dessas 1000 pessoas não vai morrer essa semana? Quem te garante? Nosso dinheiro vai ficar tudo aí. É mentira. Esse mundo é mentiroso. Ele mente para a gente. E é isso que o Espírito Santo quer falar com vocês. Que tudo isso aqui não passe de uma fantasia. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se tiverem que comer e beber, se tornem-se contentes. Pois é melhor ganhar lá em cima do que aqui embaixo. Olha, eu sei que a tua alma, ao seu entendimento, você está ouvindo essas palavras e está achando normal, mas a tua alma está saltando de alegria. Porque quem sabe a tua alma está dizendo: encontrei novamente a torrente de águas vivas. A verdade, o pão que alimenta a minha alma. A tua alma está alegre, está regocijando dentro do seu corpo, porque seus pais comeram de um pão e pereceram, mas eu sou pão vivo que veio do céu. Quem come de mim não terá mais fome. Quem bebe dessa água do filtro, volta a ter sede. Mas quem bebe da água que ele der, jamais terá sede. É hora de nós pensarmos em nós. Desliga um pouco do telefone. Se humilha, se dobra e diz: estou aqui, quero te conhecer realmente. E não deixe esse culto acabar e chegar na porta e você esquecer a palavra, porque o diabo faz isso. Quando você entra no carro, parece que Deus não falou nada. Vai embora hoje, cabeça baixa. Depois de você cumprimentar o seu irmão, diz: realmente eu preciso mudar. Eu não quero que você seja um crente nessa denominação, gente. Eu não quero que todo mundo aqui aceita Jesus aqui e fica comigo aqui. Não é isso, não. Eu não preciso do teu dízimo, nem do teu dinheiro. Você quer oferta com alegria. Isso aqui não vai para mim, vai para os mendigos. Eu não ganho nada com a igreja. Eu posso afirmar isso milhões de vezes no YouTube, milhões de vezes ninguém acredita. Sendo que a tesoureira está ali no canto da parede e ela testifica isso. E é uma mulher de Deus, jamais ele chama um pastor mentira que não está. Eu não vim para isso. Eu não vim para ter carro bonito. Hoje eu andando na minha Ranger, olhando o meu relógio, eu falei com Deus: Senhor, por que o Senhor me vestiu dessa maneira? Eu não pedi um carro, eu ganhei o carro, eu ganhei esse relógio há um mês atrás. Eu olhando, eu falei: Deus, mas como que eu estou bem vestido? E em pensamento, o Espírito Santo falou comigo: filho, você sabe por que eu te dei tudo isso? Porque você não me pediu. Porque você fez a obra sem querer. Você deu mais bem do que recebeu. Glória a Deus! Eu te dei. No momento em minha cabeça não tem justiça. E o Espírito Santo é que recebeu. Então é melhor dar do que receber. Porque eu busquei primeiro o reino de Deus. Os pastores roubam, e sabe por que tem inveja na minha vida? Porque falam como o pastor Gil fez um menino novo, 1 ano de ministério, um baita de um salão desse, igrejas espalhadas em todo o Brasil e agora começa na Europa, um canal no YouTube com mais de 520 mil inscritos pregando a verdade e a doutrina. Como pode isso? Então eles ficam loucos, porque hoje você ora um senhor de idade, 30 anos no mesmo endereço e não passa de uma igrejinha. É porque Deus me escolheu. Eu não escolhi. Deus. Minha esposa está ali. Nós trabalhávamos. Nós tínhamos uma vida comum. Deus mandou nós sair do trabalho, vim para Minas Gerais sem conhecer ninguém. E Ele disse: vai e alerta o meu povo sobre a salvação e o arrependimento.
E foi onde gerou esse nome, santidade e arrependimento. Mas ele diz: não pegue nada da igreja. O dinheiro da igreja é para os pobres, os necessitados. E se algum obreiro tiver com necessidade, ajude. Não deixe ninguém passar fome no seu território, porque eu te darei condições para ajudar. Então ele me levou à parte dos apóstolos, que não tinha nada, mas também não faltava pão e água. Então, que bom é ser reconhecido na rua e dizer: pastor Júlio, te acompanho no vídeo, meu filho foi salvo através dos seus vídeos. Que gostoso é andar assim em segurança, e com a cabeça erguida e dizer: anjos, vamos para lá. E os anjos armados me segurando com a espada. Isso é muito mais. Não tem dinheiro que paga isso. Que bom é isso. Se você chegar e eles falar: aí vai um grande homem de Deus. Glória a Deus. Isso é ótimo. Que adianta ficar rico em cima de vocês, ter tudo, não sofrer mais pela obra, ficar somente numa mansão escondido? O que adianta isso? Para depois eu ter que sair com 4 guardas armados de segurança para ninguém me matar, como Silas Malafaia faz, o Toneiro Santiago faz. Eu, aonde eu vou com o peito aberto e olhando para eles dizer: arrependei dos seus pecados. Porque diante da justiça de Deus, irmãos, cabeça tranquila, sorriso no rosto, mesmo nas dificuldades. Porque eu não sou rico, eu tenho um carro à prestação, não tenho casa para morar. Foram gastos só aqui R$44 mil. Essa igreja, se você não sabe, tem 6 meses. O irmão olhou e disse: como pode uma igreja dessa ter 6 meses e avançada disso? Sabe por quê? Porque tudo que foi dizimado foi aplicado. Aí cresce rápido. Não desviou nada. Tudo foi para onde? Para que você sentasse agora e com muita justiça sentisse a glória do nosso Senhor e Salvador. Pois vocês merecem, pois vocês estão enfermos e Ele veio para curar a sua enfermidade. Então, assim como eu desci subi com a cabeça tranquila, eu vou descer do altar, vou descansar e dizer: obrigado, Espírito Santo. Enquanto maravilhoso, e ainda vou abrir o celular e vou me ver pregando até as 5 da manhã. Porque não é eu que estou falando. O teimoso quer me assistir, porque eu quero também ouvir a verdade. Diga amém. Diga graças. Então vocês que estão aqui, guardem essas palavras, porque Deus repreende quem Ele ama. Deus é longânimo. E segundo a Bíblia Sagrada, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando você acha que a vara de Deus dói, ela te consola. Porque Ele não quer perder vocês. Esse mundo está acabando, gente. Esse mundo está acabando e ninguém está acreditando. São sinais a todo momento. Jesus está preocupado com vocês. Ele quer que vocês se arrependam dos seus maus caminhos. Então, nessa noite, eu vou orar por vocês, porque eu tenho essa comunhão aí. Eu vou pedir ao Senhor, graças a Deus, que Deus tenha misericórdia, dá um tempo ainda para vocês se arrependerem, porque se muitos aqui morrerem hoje, não vão para o céu, vão queimar para o inferno, para a eternidade. E os demônios estão atormentando as mulheres, os homens, para que vocês saiam da comunhão da vida.
E isso que machuca o homem é saber que um dia abandonou a Deus. A alma sofre. Os prazeres do mundo passam. A roda gigante, ela faz assim. Você vai em cima e fala, amor, tira a foto da pampulha. Mas ela vai descer lá embaixo. E ainda vai chegar a moça e vai falar, pode se retirar. Acabou o seu tempo. E a alegria do parquinho vai embora. O cinema do Vingadores. Nossa, comendo pipoca, tomando coca. Nossa, o Hulk. Olha o Homem de Ferro batendo no Thor. Depois você sai, a sua vida fica torta mesmo. Nada mudou. Tudo passa. Então o Espírito Santo dominou meu corpo nessa noite. Para dizer a todos vocês que ainda tem de salvar.